Olá pessoal, sou Cláudia Kobe, eu trabalho com desenvolvimento humano há um bom tempo, mais de 15 anos. Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história para você e o porquê eu trabalho com desenvolvimento humano. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento humano, é envolver no humano, né? No humano do outro. Mas a minha jornada ela começa no meu envolvimento comigo mesmo, ao longo das experiências que eu tive ao longo da minha vida, para chegar onde eu cheguei, para trabalhar com desenvolvimento humano. Então eu venho de um contexto, familiar, onde nós somos muitos irmãos, mais de 20 e tantos irmãos, e aí já dá para você ter uma noção, como era o envolvimento humano desse sistema familiar. Então, dentro desse contexto, eu venho só falar um pouquinho da trajetória sobre a forma de comunicação. Então, dentro desse sistema, a gente teve que aprender a crescer cedo, rápido. Então, quando meu pai e minha mãe colocavam a gente para fazer as coisas, trabalhar, era uma forma de colaborar, porque nós éramos nem muito irmãos, somos hoje adultos, mas a gente tinha que cada um fazer uma parte dentro daquele sistema, como ajudar com casa, roupa, educação e tudo mais. Então, a partir dos 12 anos, eu comecei a ser independente, a cuidar da minha vida. Sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu era até taxada, julgada, porque eu era uma pessoa muito calada. E por ser uma pessoa muito calada, eu era taxada como barata tonta, gata borralheira. Então, assim, como muitas pessoas, hoje eu tenho 43 anos, então você vem de um contexto onde a comunicação era um pouco agressiva, de uma forma agressiva na forma de, era o que tinha para oferecer. Imagina, com tantos irmãos, eu lembro que a gente, criança, nós éramos em 8 crianças, imagina cuidar de 8 crianças, irmãos, então ali a gente aprendia a se virar e sobreviver. Então, ao longo do tempo, eu sempre tive curiosidade, por que as pessoas sofriam, por que meu pai sofria, por que minha mãe sofria. E aquilo dentro de mim, a criança, ela tem esse lado amoroso, salvador, sempre quer buscar a solução para o adulto. E foi aonde eu comecei minha jornada, porque eu sempre me questionava e não me contentava com os nãos. Os nãos me fez eu buscar muitos sims, muitos caminhos. Então, dentro desse contexto, eu aprendi que eu já era uma cuidadora. Cuidadora porque além de cuidava dos meus irmãos também, ajudava em outros afazeres. E eu já era cuidadora, cuidava dos animais que o meu pai tinha. Então eu era sempre uma pessoa amorosa, sempre gostava dos animais, cuidava quando adoeciam, sofria muito quando morriam. E até mesmo no contexto do meu sistema, onde eu também já enterrei irmãos, pai e mãe. Então, dentro desse movimento, eu fui me descobrindo e percebi que só eu podia construir a minha história, que só eu podia construir o que era verdadeiro para mim. Porque se você não sabe, as pessoas, elas não têm a clareza e a consciência do que é te mostrar um caminho traçado com metas, objetivos e trazer movimento de direcionamento. Então nós viemos de um contexto, provavelmente muitos de vocês vão se identificar com a minha história, que nós somos educados nos nãos, mas ninguém nos mostra o sim. Qual é o melhor caminho? Quais as ferramentas usarem? Quais os livros lerem? Quais os cursos fazerem? Por quê? Porque acaba que você nasceu, não foi à toa dentro desse contexto, E aí eu percebi isso dentro do meu contexto de história. Por que eu escolhi nascer com tantos irmãos, tantas brigas, tantas discórdias, tantos castigos, E aí hoje eu trabalho com esse desenvolvimento humano e nessa jornada eu acessei N ferramentas, como a constelação sistêmica familiar, constelação organizacional, constelação de estrutura, mas em 2010 eu fiz uma formação do coach sistêmico. Dentro do coach sistêmico eu vim trabalhando, formei em terapia comunitária e eu vim fazendo vários movimentos, medicina chinesa. E aí quando eu descobri que o meu objetivo era ajudar as pessoas no sofrimento e na dor, eu percebi que eu teria que sentir esse movimento para entender o que o outro quer dizer, às vezes, quando ele me traz uma situação, um fato. E aí a forma de superação ela é muito diferente.
Porque quando você tem um amor incondicional sem julgamento, você pode acolher todas as pessoas no movimento de dor que ela escolheu para o crescimento. Então eu sempre brinco, temos 2 tipos de dores, a dor do arrependimento e a dor do crescimento. E eu escolhi a dor do crescimento. Então por isso que hoje eu escolhi trabalhar com esse envolvimento humano no desenvolvimento, fazendo com que eu saiba exatamente o meu valor, as minhas habilidades que eram desconhecidas a mim mesma, eu não reconhecia. E eu tenho muita facilidade de me conectar, e ser criativa e canalizar ferramentas, às vezes, num contexto de que a pessoa traz, independente das formações. Então, isso já era desde criança, então eu já tinha essa habilidade, que nós chamamos de habilidade inata. Então, eu só reconheço no outro a dor do outro se um dia eu experimentei. Então, em termos de dores, eu conheço várias, perdas, dor de amor, dor de doença, dor de descaso, julgamentos. Então, quando eu começo a refletir, me leva para um contexto de experiência de laboratório que eu vivi. E esse viver me faz me interessar mais ainda em levar a minha forma de pensar, de sentir, de agir num movimento de conexão e cura, né? Não é à toa que eu tenho um canal no YouTube que chama Cláudia Cobel Conexão e Cura. Então, muitas vezes, estamos desconectados da nossa essência. E nesse movimento ao longo da minha vida, eu percebi que para conectar eu tive que fazer movimento, sair dessa zona de conforto. Então, não ficar na reclamação e na lamentação, que não me levou a lugar nenhum. Então, o caminho para chegar onde eu cheguei foram vários, mas o meu autoconhecimento eu realizei. Porque hoje eu tenho consciência e clareza que eu não preciso me anular, me enquadrar em qualquer movimento para agradar o outro, para ser o outro. Então hoje, uma parte da minha história é saber que desde criança eu era cuidadora. E ser cuidadora para mim vai ser eterno. Até o tempo que eu viver nessa realidade, sempre vou estar disponível para cuidar, para envolver e direcionar pessoas no meu caminho, na jornada delas, naquilo que eu percebo que fez sentido para a minha vida, o auto-encontrar, o se conectar com a minha força suprema, divina, que não é uma força no mundo externo humano do julgamento, mas sim na força verdadeira, que é a força da minha essência, o que eu vim fazer aqui nessa terra, o que eu vim fazer nesse planeta, o que eu vim fazer nesse contexto familiar. Se foi para me encontrar e pôr à tona as minhas habilidades, o meu caminho eu já comecei e já tem um tempo. Um beijo!